O céu e o inferno ou justiça divina, segundo o Espiritismo. Uma só existência corporal é manifestamente insuficiente para o espírito adquirir todo o bem que lhe falta eliminar o mal que lhe sobra. Então, para que nós possamos nos aperfeiçoar, uma só encarnação é insuficiente. Para nós possamos nos aperfeiçoar, nós precisamos de várias encarnações, de várias oportunidades. Nós precisamos então procurar entender pelo um prisma melhor, todas as mazelas que carregamos conosco e corrigi-las. Em uma só encarnação, isso é impossível. Não tem como nós darmos um salto tão grande. Mas também não quer dizer que você não tenha que fazer um esforço maior para se aprimorar. Porque muitas das vezes você foi colocado naquela cultura, naquela sociedade, naquela família, para que você, através das suas qualidades, você ajude-os a melhorarem-se. Então, nem sempre nós vamos falar assim, mas a evolução não dá salto, isso não é para mim nessa vida não. Muitas das vezes você já tinha que estar com aquilo ali na massa do sangue, como as pessoas dizem. Você já tinha que estar com aquilo ali pronto para você. Isso aqui é o basicão que eu tenho que fazer. Aí você acha que ainda pode fazer. Então nós temos que saber nos policiar bastante para não cairmos naquela mesmice de dizer não posso isso, não posso aquilo, porque a evolução não dá salto, porque ainda não está no meu nesse momento, e você perde a oportunidade brilhante de você se melhorar. Principalmente os aspectos morais e éticos. Nós espíritas temos que nos aprimorar a cada dia. Se o nosso passado foi cheio de sombras, aquele passado dálmata, como as pessoas costumam dizer, hoje nós temos que ter um presente que tenta limpar as manchas do passado para iluminar o nosso futuro. Isso é possível. O futuro começa hoje. Nós temos que começar a trabalhar a partir de agora. Esse parágrafo eu reescrevi, portanto ele está em itálico. Eu falei assim, eu me nego a lê-lo do jeito que ele está. Aí me perdoe aos mais adeptos, mas eu tive que adaptar. Como poderia um espírito de pouca instrução, por exemplo, em uma só encarnação nivelar-se moral e intelectualmente a um bem mais adiantado que ele? É materialmente impossível. Deve ele, pois, ficar eternamente na ignorância e barbárie, privado dos prazeres que só o desenvolvimento das faculdades pode proporcionar-lhe? Então, nós temos que começar a fazer essa reflexão. Logicamente que às vezes aquela pessoa está toda embotada, como a gente vê em alguns casos de deficiente mental, que ele está embotado naquela condição, tem um organismo físico que não o permite expressar-se a sua intelectualidade, a sua moralidade, como expiação. Então, assim como temos esses casos nos problemas mentais, nós podemos encontrar uma pessoa de pouca instrução, como um gari numa cidade do interior. Coloquei cidade interior porque na cidade interior normalmente essas pessoas têm menos instrução, mas é uma pessoa extremamente ética, extremamente moralizada. Certa vez eu vi uma palestra de uma pessoa contando de um gari, que ele era um espírito muito superior, que ele tinha que reencarnar, e ele, para reencarnar, ele quis ficar perto do Chico. E dentro de todos os estudos que a espiritualidade fez, falou assim, olha, para o seu grande progresso, para aquilo que você precisa vencer-se, você vai nascer como descendente de africano na região de Uberaba e você vai ser gari. Você vai estar limpando a rua, não só dos dejetos físicos, mas com seu amor você estará irradiando para limpar ali também de certos miasmas psíquicos. Então, nós temos que começar a entender que existe situações que espíritos vão estar dentro de outras situações proporcionais às suas necessidades evolutivas. E também do meio onde ele está. Porque essa pessoa era sempre vista com bons olhos, porque ele estava sempre feliz, estava sempre com a palavra de estímulo, estava sempre com aquele sorriso de bom dia, tudo bem? Mas é um bom dia de verdade. Então nós temos que ver que desenvolvimento intelectual e moral não se coaduna com a nossa raça, não se coaduna com o país onde nós estamos, não se coaduna com a cor da pele, não se coaduna com a nossa profissão.
São necessidades evolutivas que cada um tem, necessidade de passar por determinadas experiências, e aí o patamar intelectual e moral não vai interferir no seu progresso evolutivo, vai simplesmente somar o seu progresso evolutivo. Então, algumas pessoas de pouca instrução técnica podem ser moralmente muito mais evoluídas do que uma pessoa com muita instrução técnica. Mesmo que ele esteja encarnado entre os índios selvagens nas selvas brasileiras ou entre os negros nas tribos africanas, ele pode ser um espírito muito evoluído, mas passando por um aprimoramento dos seus sentimentos naquela comunidade, onde aquela comunidade, convivendo com ele, vai sorver qualidades éticas e morais importantes para o seu crescimento. Então, vamos ter cuidado para não acharmos que A é melhor do que B por causa da condição moral, social. Não, a condição moral, sim, ele vai ser maior. Mas a condição social e econômica não quer dizer que a pessoa seja mais moralizada, seja mais evoluída. Ah, mas a gente vê pobres que são muito arrogantes. Sim, e a gente vê ricos que são muito humildes. Mas são exceções à regra. Nós não temos que pegar a regra por exceção. Eu faço uma vez um trocadilho assim. Toda regra tem exceção, toda exceção tem regra. A única que não tem é essa. Então, não vamos colocar regra por exceção, nem exceção por regra. Vamos refletir que todos nós somos espíritos imortais, que estamos aqui para passarmos por um processo evolutivo. E dessa necessidade de passarmos por um processo evolutivo, principalmente nós brasileiros, que estamos de São Paulo para cima, em direção ao Nordeste, somos descendentes de negro, de índio, de português, italiano, alemão e tantas outras misturas de raça que vieram para cá, espanhóis, que vieram para cá se misturar conosco, além do árabe e o judeu. Então nós somos essa mistura, que eu costumo dizer, o brasileiro é enraçado, ele não tem raça. Porque um está com a pele mais clara, outro está com o olho mais claro, vai discriminar o outro? Jamais. Isso é anticristão, é antiético e é amoral. Nós temos que respeitar uns aos outros, independente de qualquer situação, e nos fazer respeitado, porque todos nós somos filhos de Deus, e como filhos de Deus merecemos e precisamos estar em melhores condições para uma manhã de luz e de realizações. O simples bom senso repele tal suposição que seria não somente a negação da justiça e bondade divinas, mas das próprias leis evolutivas e progressivas da natureza. Mas Deus, que é soberanamente justo e bom, concede ao espírito tantas encarnações quantas as necessárias para atingir o seu objetivo de perfeição. E essas reencarnações vão estar em raças diferentes, em culturas diferentes, em cores diferentes de pele, em etnias diferentes, em profissões diferentes, para que nós possamos conquistar o melhor. Certa vez eu estava assistindo um programa de dança na televisão. Tinha lá o jurado e um dos jurados era dançarino. E eu achei a dança assim perfeita, achei aquele casal tinha dançado maravilhosamente bem. E eu tenho vários cursos técnicos, né, na área profissional. Aí, naquele dia eu estava pensando assim, nossa, quantos conhecimentos eu tenho? Né? Aí, conhecimento X, Y, Z, A, B, C, D, E, lá, todos aqueles conhecimentos, tudo que eu tinha estudado. E aí, eu vendo aquele comentarista, ele falou assim, no momento X ele deu um passo da dança Y, no momento Z ele deu um passo da dança E. Falei, olha quanto eu tenho que aprender. Eu não tenho sensibilidade para dança. Eu vi, achei maravilhoso, e ele viu 3 passos de dança errado no meio de um conjunto de movimentos. Aí repetiram e mostraram, olha, realmente ele errou. Então, isso, gente, é questão de evolução. Ele tem essa sensibilidade que eu não tenho, talvez não vou adquirir nessa vida, até porque eu não vou estudar dança. Não tenho tempo para isso. Então, cada um de nós estamos dentro de um processo de aperfeiçoamento. Eu sou melhor do que ele é melhor do que eu, porque ele sabe dança e eu não sei. Não. Nós estamos intelectualmente em posições diferentes. Agora, moralmente, cabe a Deus julgar, não vou fazer comparação. Intelectualmente, não que ele seja mais inteligente do que eu, ou que eu seja mais do que ele. Nós temos conhecimentos intelectuais distintos. Talvez ele já tenha aprendido em outras vidas o que eu aprendi nessa. E talvez eu vou aprender em outras vidas o que ele aprendeu nessa.
Então, são momentos distintos da evolução que nós temos que respeitar. Nós não podemos achar que temos o direito de julgar o outro dessa ou daquela forma, para menos, simplesmente porque nós achamos que temos alguma coisa a mais. Aí é arrogância. Eu posso ter orgulho de todos os conhecimentos que eu adquiri. Assim como ele também pode ter orgulho de todos os conhecimentos que ele adquiriu. Agora, não podemos ter a arrogância de acharmos que somos melhores porque temos conhecimento que o outro não tem. Isso é diferente. Certo? Então, esse processo de evolução nós temos que entender. São momentos distintos, de espíritos distintos, que cada um vai passar pelo seu processo de aprendizado e aperfeiçoamento para chegar à perfeição, para chegar a estar, conforme eu costumo dizer, mais próximo de Deus. Para cada nova existência, de permeio à matéria, entra o espírito com o cabedal adquirido nas anteriores em aptidões, conhecimentos intuitivos, inteligência e moralidade. Cada existência é, assim, um passo avante no caminho do progresso. Então, um dia, eu vi uma palestra de uma médica, psiquiatra, psicóloga, filósofa, e ela falou assim: o espírito é o senhor absoluto do corpo. E aí, eu tenho essa frase no livro que nós escrevemos: o espírito é o senhor absoluto do corpo, mas, vírgula, em condições normais. Fora daquela normalidade, ele não é mais senhor absoluto do corpo. Eu estou aqui fazendo esse estudo para vocês. Aí eu resolvo tomar uma dose de cachaça. Vai sair com a mesma qualidade o meu estudo? Lógico que não. Portanto, que a ciência diz que se eu tomar uma colher de cachaça, eu não posso dirigir. Uma colher. Eu não posso dirigir. Certo? Então, o espírito não é tão senhor do corpo, porque certas substâncias podem interferir nas suas ações. E ela cita, lá, como ela é da área médica, se eu der uma anestesia geral numa pessoa, posso picar ele à vontade, ele não vai conseguir nem mexer, nem ver, naquele acordado está todo picado. Mas ela tem uma ética e uma moral que ela não vai picar uma pessoa simplesmente porque ela é médica, porque ela quer picar. Então, ela vai tomar as atitudes dentro da profissão dela, usando os recursos técnicos que a profissão dela permite para promover o bem-estar naquela pessoa que está lá necessitando dos trabalhos dela. Então, o espírito, se ele for intoxicado por certas substâncias, ele pode passar muito mal. Já citamos exemplos hoje aqui no estudo anteriores que nós estávamos fazendo, de outro livro, mas nós vamos citar aqui novamente porque você talvez não vai ter acesso àquele outro vídeo lá sobre desobsessão. Então, nós citamos o caso da cachaça, que é muito comum o brasileiro gostar de uma cachaçinha, cervejinha e outras coisas mais, o vinho, que interfere no nosso psiquismo e traz resultados, às vezes, catastróficos. Então, uma pessoa por invigilância, ela ingere uma substância ilícita qualquer. Então, a partir daquele momento, ela perde o controle de si e, às vezes, para toda a encarnação. Aí você fala, porque não tinha evolução suficiente para isso? Você está julgando. Você pode cair. Se vocês leram o livro Renúncia, Alcione, o mentor dela fala, cuidado, você pode cair. Lá é perigoso. Você vai reencarnar na Terra? Lá é perigoso. A maldade ainda prevalece neles. E ela veio. E não caiu. Mas não caiu porque ela estava dentro de um conjunto de fatores que ela conseguia se defender e navegar tranquilamente, mesmo em mares bravios. Na sociedade atual como essa nossa, onde os riscos são muito grandes, os cuidados também têm que ser muito grandes. E nem sempre o espírito tem condições de se cuidar, se vigiar o tanto que é necessário. Então, em cada existência nós vamos progredir. Certamente que vamos. Vamos trazer os nossos conhecimentos adquiridos de vidas anteriores, vamos ter aptidões e conhecimentos intuitivos para determinadas áreas. Eu conheço uma criança, falou assim, ele era pequenininho, ele falava assim, eu vou ser engenheiro. A gente fala, mas engenharia tem que estudar muito. Não, eu já sei tudo, eu estudava com meu pai. E como que ele estudava com o pai dele, se quando o pai dele fazia engenharia, ele nem era nascido? Então, o progresso se dá em dois mundos, evolução em dois mundos. Tem o livro assim, ele acompanhando
aquele ser que seria seu pai, estudando com todas as dificuldades inerentes que ele tinha para aprender as matérias da engenharia, ele se aperfeiçoou para que nesta vida aquelas matérias sejam mais fáceis para ele. Podemos entender assim. Porque a criança, ela fala, se ela falava que sabia, então provavelmente ela sabia. E certa vez eu cheguei para essa criança, falei assim, vamos testar se ele sabe. Aí mostrei um LED e falei, LED é Light Diode Emitting. E expliquei como funcionava o diodo, o que era o diodo. E depois a criança repetia aquilo naturalmente, com todo o prazer de falar que o diodo era um Light Diode Emitting e por que ele funcionava daquele jeito, como ele funcionava. A maioria das crianças, já tentei explicar isso para outras crianças, eles olharam assim para minha cara e depois nem lembravam mais daquilo. Mas aquele lá lembrava. Então, quando a criança fala, nós podemos fazer alguns testes. Esses testes são empíricos, nós não podemos ferir a criança com os nossos testes, fazer uma longa bateria de perguntas. Faz uma pergunta simples, conforme essa do diodo, explica aquilo ali, vê se ele entendeu. Entendeu? Beleza. Então, tem sentido aquilo que ele fala. Então, intuitivamente, nós vamos aprendendo. Da mesma forma, a nossa parte moral vai interferir nos nossos filhos e vai interferir na nossa conduta nessa vida. Mas tem um determinado remédio químico que, se você tomar muito dele, você pode ficar com perversão sexual. Esse remédio era muito comum, o uso dele até hoje é bastante comum, que induz a pessoa a ter aquela compulsão por sexo. Então nós temos que ter cuidado com as nossas intoxicações, porque numa situação dessa você vai cair em condições desagradáveis e na hora que você recuperar a sua consciência, as coisas podem não ser muito boas para você. Então vamos ter cuidado, vamos ter vigilância. Quanto mais o mundo avança, mais cuidado nós temos que ter, mais instruções nós temos que ter, mais nós temos que nos aperfeiçoar para procurarmos nos melhorar. A encarnação é inerente à inferioridade dos espíritos, deixando de ser necessária desde que estes, transpondo-lhes os limites, ficam aptos para progredir no estado espiritual ou nas existências corporais de mundos superiores, que nada têm da materialidade terrestre. Então, para estarmos encarnados na Terra, nós estamos dentro de um conjunto de fatores que nos induz a estarmos aqui e que nos dá predisposições para crescermos e também para cairmos. Eu não me lembro qual livro que eu li, que fala que a dificuldade muito grande dos capelinos de cumprirem determinadas missões na Terra, porque eles não mantêm sintonia lá em cima. Eles sintonizam com determinados espíritos que estão em posições inferiores, que no passado foram amigos deles. E aí nós temos que ser muito vigilantes. Porque no livro Romance de uma Rainha, aí a Hatshepsut, num determinado depoimento no final do livro, ela fala que ela se arrependia amargamente de ter mandado Tutmés III para a Etiópia, porque ali ele adquiriu dívidas enormes por se juntar a espíritos de pouca evolução, onde ele não deveria estar se ela não tivesse, por arrogância, mandado ele para lá. E aí ela se tornou responsável pelas consequências dos atos que ele tomou a partir dali. Então nós vamos ver nos livros, principalmente Rochester mostra muito isso, o próprio Rochester caiu muito, então, muitas vezes. Então, a questão evolutiva, Rochester foi faraó, mas também foi gladiador. As etapas a serem cumpridas, Tibério tinha sido faraó, foi imperador Tibério, na encarnação seguinte ele foi escravo. Então, a posição nossa é inerente às nossas necessidades e aos nossos compromissos kármicos. E as quedas e os crescimentos são nossas responsabilidades. Mas temos que ficar muito vigilantes para tentarmos impedir as quedas. Da parte destes, a encarnação, no caso daqueles que já estão em condições superiores, a encarnação é voluntária, tendo por fim exercer sobre os encarnados uma ação mais direta e tendente ao cumprimento da missão, que lhes compete junto dos mesmos. Deste modo, aceitam abnegadamente as vicissitudes e sofrimentos da encarnação. Citamos o caso de Alcione, que desceu de instâncias superiores para reencarnar
na Terra, passando por todas as privações, todas aquelas dificuldades, por todos aqueles sofrimentos, que só a fez tornar-se maior. E também citamos o caso do Gari, que era um espírito de muita conquista e aceitou ser Gari para fazer um trabalho de limpeza psíquica na região onde o Chico estava encarnado. Cada um cumprindo a sua missão. E tem o Jorge, que ele ia sempre visitar o Chico, tem a história do Jorge. O Jorge era uma pessoa que vivia em uma condição de vida fisicamente precária, mas no dia que ele desencarna, a gente até se emociona, o Chico relata que Jesus tinha ido lá buscá-lo. Então, quem somos nós para julgar a cor da pele? Quem somos nós para julgar a condição material da vida como processo evolutivo? Na época que a doutrina espírita foi escrita, não tínhamos um manancial de informações que temos hoje, mas hoje não cabe mais isso. Portanto, reflitamos na beleza que a doutrina espírita traz para nós em todo esse manancial de informações e procuremos nos melhorar, nos aperfeiçoar e certamente compete a cada um de nós trabalhar para que o bem se estabeleça em nossas existências.